Olá! Hoje é dia de Kybalion. Nós estamos no capítulo 9. Antes de começar a ler, eu quero pedir para vocês, eu estou em campanha, porque há uns itenzinhos que o YouTube exige de nós que temos canal aqui. Por exemplo, número de horas assistidas. As que o YouTube exige eu já tenho. Graças a vocês que me acompanham, que já estão inscritos aqui no canal. Mas o YouTube também exige que a gente tenha, no mínimo, 1000 inscritos. E eu ainda não cheguei lá. Faltam um pouco menos de 200, né? Já estou com 800 e poucos hoje. Porque eu comecei uma campanha no Instagram, no WhatsApp, então já consegui avançar um pouquinho nesse número. Mas eu preciso chegar nos 1000 para entrar em 2023 com essa exigência do YouTube atingida. Vocês podem me ajudar, não pode? Divulgando o canal, falando com seus amigos, seus parentes, seus familiares, seus contatos, nos seus grupos, não é? Porque assim, gente, não custa nada, é de graça. É só clicar ali naquele onde está escrito ali inscrever-se. Só clicar ali e pronto. Não dá trabalho nenhum. É só acessar aqui o canal e se inscrever. Bem simples, né? Tá bom? Então eu peço isso para vocês, que me ajudem nessa campanha. Tá bom? Bom, vamos ao nosso capítulo de hoje, que fala sobre a vibração. Abre aspas, nada está em repouso. Tudo se move, tudo vibra. Fecha aspas, o Kybalion. O grande terceiro princípio hermético, o princípio da vibração, expressa a verdade de que o movimento manifesta-se em todas as coisas no universo, de que nada está em repouso, de que tudo se move, vibra e circula. Esse princípio hermético foi reconhecido por alguns dos primeiros filósofos gregos, que o incorporaram aos seus sistemas. Mas então, durante séculos, os pensadores de fora das ordens dos hermetistas o perderam de vista. Entretanto, no século XIX, a física redescobriu a verdade e as descobertas científicas do século XX forneceram provas adicionais da exatidão e verdade dessa doutrina hermética secular. Os ensinamentos herméticos afirmam que não só todas as coisas estão em constante movimento e vibração, como também que as diferenças entre as diversas manifestações do poder universal são devidas inteiramente ao índice e modo variáveis das vibrações. E mais que isso, que até mesmo o todo, em si próprio, manifesta uma vibração constante de tal grau infinito de intensidade e de rapidez de movimento que pode praticamente ser considerado em repouso. E professores, com frequência, chamam a atenção dos estudantes para o fato de que, mesmo no plano físico, um objeto que se move muito rápido, tal como uma roda que gira, parece estar em repouso. Os ensinamentos revelam que o espírito, sempre que eu leio essa palavra espírito, sempre está com letra maiúscula, tá? Então, os ensinamentos revelam que o espírito está em uma extremidade do polo de vibração, estando no outro polo
certas formas extremamente brutas da matéria. Entre esses dois polos existem milhões de índices e modos diferentes de vibrações. A ciência moderna tem provado que tudo o que chamamos de matéria e energia são apenas modos de movimento vibratório. E a opinião de alguns dos cientistas mais avançados está seguindo a de ocultistas, que sustentam que os fenômenos da mente são igualmente modos de vibração ou movimento. Vejamos o que a ciência tem a dizer no tocante à questão das vibrações na matéria e na energia. Em primeiro lugar, a ciência ensina que toda matéria manifesta, em algum grau, as vibrações decorrentes da temperatura ou do calor. Seja um objeto frio ou quente, sendo ambos, frio e quente, apenas graus das mesmas coisas, ele manifesta certas vibrações térmicas e, nesse sentido, está em movimento e vibração. Então, todas as partículas da matéria estão em movimento circular, desde corpúsculos até sóis. Os planetas giram em torno de sóis e muitos deles sobre os próprios eixos. Os sóis movem-se ao redor de pontos centrais maiores e acredita-se que estes se movem ao redor de pontos centrais ainda maiores, e assim por diante ad infinitum. As moléculas das quais são compostos os tipos particulares de matéria encontram-se em um estado de vibração e movimento constantes, umas em torno das outras e umas contra as outras. As moléculas são compostas de átomos, os quais igualmente se encontram em um estado de movimento e vibração constantes. Os átomos são compostos de corpúsculos, por vezes chamados de elétrons, íons, etc., que também se encontram em um estado de célere movimento girando entre si, e que manifestam um estado e modo vibratórios muito rápidos. E assim, constatamos que todas as formas manifestam vibração de acordo com o princípio hermético da vibração. O mesmo ocorre com as várias formas de energia. A ciência ensina que a luz, o calor, o magnetismo e a eletricidade são apenas formas de movimento vibratório associadas, de alguma maneira, com o éter, e deste provavelmente emanando. A ciência ainda não tenta explicar a natureza do fenômeno conhecido como coesão, que constitui o princípio da atração molecular. Tampouco a afinidade química, que constitui o princípio da atração atômica, nem a gravitação, entre as três o maior mistério, que constitui o princípio da atração, segundo o qual cada partícula ou massa da matéria está ligada a todas as outras partículas ou massas. Essas três formas de energia ainda não são compreendidas pela ciência, embora os autores se inclinem à opinião de que essas também são manifestações de alguma forma de energia vibratória, fato que os hermetistas têm sustentado e ensinado desde eras passadas. O éter universal, que é postulado pela ciência,
sem que sua natureza seja claramente entendida, é, segundo os hermetistas, apenas uma manifestação mais elevada daquilo que é erroneamente chamado de matéria, isto é, matéria a um grau mais alto de vibração, e que é por eles chamada de substância etérea. Deixa eu ver aqui. Tá. Os hermetistas ensinam que essa substância etérea é extremamente tênue e elástica e permeia o espaço universal, servindo como um meio de transmissão de ondas de energia vibratória, tais como o calor, a luz, a eletricidade, o magnetismo e etc. Os ensinamentos afirmam que a substância etérea é um elo de ligação entre as formas de energia vibratória conhecidas como matéria, por um lado, e energia ou força, por outro, e também que manifesta um grau de vibração, do ponto de vista do índice e do modo, inteiramente próprio. Os cientistas ofereceram a ilustração de uma roda, um peão ou um cilindro movendo-se rapidamente para mostrar os efeitos de taxas crescentes de vibração. A ilustração supõe uma roda, peão ou cilindro giratório movendo-se a uma baixa taxa de velocidade. Denominaremos essa coisa giratória objeto, na sequência dessa ilustração. Suponhamos o objeto movendo-se lentamente. Ele pode ser facilmente visto, mas nenhum som de seu movimento chega ao ouvido. A velocidade é gradativamente aumentada. Em alguns momentos, seu movimento se torna tão rápido que se pode ouvir um surdo ruído ou uma nota grave. Então, à medida que a taxa de velocidade é aumentada, a nota eleva-se na escala musical. Em seguida, sendo o movimento aumentado ainda mais, distingue-se a nota seguinte mais alta. Então, uma após outra, todas as notas da escala musical surgem, elevando-se cada vez mais à medida que o movimento é aumentado. Finalmente, quando os movimentos atingem certo índice, a nota final perceptível pelos ouvidos humanos é alcançada e o som agudo e penetrante desaparece, seguido pelo silêncio. Nenhum som é ouvido do objeto giratório, sendo a velocidade cinética tão alta que o ouvido humano é incapaz de registrar as vibrações. Em seguida, ocorre a percepção do aumento dos graus de calor, elevação da temperatura. Então, depois de um bom tempo, o olho capta um relance do objeto, assumindo uma cor vermelho escura. À medida que o índice de velocidade aumenta, o vermelho se torna mais claro. Com o aumento da velocidade, o vermelho dissolve-se em laranja. Então, o laranja converte-se em amarelo. Em seguida, sucedem-se os tons de verde, azul, índigo e, finalmente, violeta, à medida que a taxa de velocidade aumenta. Na sequência, o violeta esmaece e todas as cores desaparecem, o olho humano não sendo capaz de registrá-las. Mas há raios invisíveis que emanam do objeto giratório, os raios usados na fotografia e outros raios sutis de luz. Começa então
a manifestação dos raios conhecidos como raios X. À medida que a constituição do objeto muda. Ocorre emissão de eletricidade e de magnetismo quando o índice apropriado de vibração é atingido. Quando o objeto alcança certa taxa de vibração, suas moléculas se desintegram e se decompõem nos elementos originais, ou átomos. Dissociam-se nos inúmeros corpúsculos de que são compostos. Finalmente, até os corpúsculos desaparecem e pode-se então dizer que o objeto é composto da substância etérea. A ciência não se atreve a continuar acompanhando essa ilustração, mas os hermetistas ensinam que se as vibrações forem continuamente aumentadas, o objeto ascenderia aos sucessivos estados de manifestação e manifestariam, por seu turno, os diversos estágios mentais, rumando em seguida para o espírito, até por fim reentrar no todo, que é o espírito absoluto. O objeto, todavia, teria deixado de ser um objeto muito antes de o estágio de substância etérea ser atingido. Mas, de qualquer maneira, a ilustração é correta, porquanto mostra o efeito de índices e modos de vibração sendo constantemente aumentados. É necessário lembrarmos nessa ilustração que nos estágios em que o objeto emite vibrações de luz, calor, etc., ele não está realmente decomposto nestas formas de energia, que são muito mais elevadas na escala, mas simplesmente alcança um grau de vibração no qual essas formas de energia são liberadas, em certo grau, das influências restritivas de suas moléculas, átomos e corpúsculos, conforme o caso. Essas formas de energia, ainda que muito superiores na escala do que a matéria, estão aprisionadas e confinadas nas combinações materiais em razão das energias que se manifestam por meio delas e do uso de formas materiais, mas que assim se tornam enredadas e confinadas em suas criações de formas materiais. O que, em certa medida, é verdadeiro no que diz respeito a todas as criações, a força criadora tornando-se envolvida em sua criação. Mas os ensinamentos herméticos vão muito além dos ensinamentos da ciência moderna. Eles ensinam que toda manifestação de pensamento, emoção, razão, vontade ou desejo, ou qualquer estado ou condição mental, é acompanhada por vibrações, uma porção das quais é emitida e tende a afetar a mente de outras pessoas por indução. Esse é o princípio que produz os fenômenos de telepatia, influência mental e outras formas da ação e do poder da mente sobre a mente, com o que o público em geral está rapidamente se tornando familiarizado devido à ampla disseminação de conhecimento oculto pelas várias escolas, cultos e mestres que seguem estas orientações atualmente. Todo pensamento, emoção ou estado mental possui seu índice e modo de vibração correspondentes. E graças a um esforço da vontade da pessoa ou de outras pessoas, esses estados mentais podem ser reproduzidos, tal como um tom musical é reproduzível ao fazermos um instrumento
vibrar em um certo índice, tal como a cor pode ser reproduzida da mesma maneira. Mediante o conhecimento do princípio da vibração, tal como aplicado aos fenômenos mentais, é possível a alguém polarizar sua mente a qualquer grau que deseje, conquistando assim um perfeito controle sobre seus estados mentais, disposições mentais, etc. De idêntico modo, lhe é possível afetar a mente de outras pessoas, produzindo nelas os estados mentais desejados. Em síntese, esse indivíduo pode se capacitar a produzir no plano mental aquilo que a ciência produz no plano físico, a saber, vibrações à vontade. Evidentemente, esse poder só pode ser adquirido por meio de instrução, exercícios, prática, etc., apropriados da ciência da transmutação mental, uma das ramificações da arte hermética. Um pouco de reflexão em torno do que dissemos mostrará ao estudante que o princípio da vibração está na base de maravilhosos fenômenos do poder manifestado pelos mestres e adeptos que são capazes de, aparentemente, pôr de lado as leis naturais, mas que na realidade estão simplesmente empregando uma lei contra outra, opondo um princípio a outros e que obtêm seus resultados alterando as vibrações dos objetos materiais ou formas de energia, realizando assim o que é comumente chamado de milagre. Como disse acertadamente um dos antigos autores hermetistas, abre aspas, aquele que compreende o princípio da vibração agarrou o cetro do poder. Fecha aspas. Esse foi o capítulo 9, tá bom? No próximo vídeo leremos o capítulo 10, que vai falar sobre a polaridade. Tá ok? Até lá, então. Muito obrigada por estar aqui comigo. Muito obrigada mesmo, tá? Tchauzinho.